A segunda notícia de hoje é do site G1, g1globo.com. Ela é de agosto de 2020 e ela diz o seguinte: STJ, Superior Tribunal de Justiça, nega recurso e mantém Sérgio Camargo no comando da Fundação Palmares. Em fevereiro, presidente do tribunal atendeu o pedido do governo e liberou a nomeação do Sérgio Camargo. Esse moço já chamou o movimento negro de escória e desqualificou o Zumbi dos Palmares. Para quem não está lembrado, o governo Bolsonaro nomeou esse moço, um negro, para o comando da Fundação Palmares, que é uma fundação que trata de assuntos relacionados ao movimento negro, a questões racistas, a questões de valorização da cultura afrodescendente e tudo mais relativo. Só que o cara apronta todas. O cara, ele é preto, ele tem a pele preta. Mas não só isso, ele está à frente de uma instituição que busca criar oportunidades, valorizar a cultura afrodescendente, etc, etc, etc. E o que ele fala? Ele fala que o movimento negro é escória. Ele fala tudo que se pode dizer para diminuir, para desqualificar ações do movimento negro, ele faz. Eu não estou dizendo se o que ele pensa e o que ele diz é correto ou não. Eu também desqualifico demais Zumbi. Zumbi, a gente sabe, Zumbi teve escravos. Zumbi não era tudo que dizem. Ele era herói num contexto social, mas para mim, pelo que eu sei da história dele, ele não é um herói. Ele jamais poderia ser considerado um herói do povo negro. Mas, enfim, não é isso que eu quero discutir. Não é sobre o fato do que o Sérgio Camargo pensa ser certo ou errado, mas dele estar à frente de uma entidade e falar mal de tudo, desqualificar tudo que essa entidade deveria defender e fortalecer. Existe a Fundação Palmares. Ah, mas o movimento negro é escória, movimento negro é isso, movimento negro é aquilo. Ah, então é? Tá, então vamos acabar com a Fundação Palmares. Não. Você mantém uma fundação que segue uma linha de militância e você coloca na cabeça dela, comandando ela, alguém que foge totalmente desses movimentos, que os desqualifica e que os diminui. É muito contrassenso, entende? É muita contradição. Mas o que é a vida da gente, né? Acabei de falar da hipocrisia cristã. Não é só no cristianismo que a hipocrisia nada de braçada, né? É também no movimento negro, é também no movimento feminista, é também numa série de aspectos da vida da gente. E aí, a Geral fez a mesma coisa que fizeram com a Netflix e o Porta dos Fundos. Vamos entrar na justiça para não deixar nomear esse cara, porque ele é contra o movimento. Aí o STJ mantém a nomeação do moço. Aí o moço, no cargo, sai falando um monte de baboseira e o STJ mantém. Enfim, parece piada. Vamos lá.
O Superior Tribunal de Justiça negou um recurso da Defensoria Pública da União para retirar Sérgio Nascimento Camargo da presidência da Fundação Cultural Palmares. A decisão é da Corte Especial do Tribunal, que reúne os ministros mais antigos. É porque quando o tribunal ele tem uma corte especial para aquelas decisões mais importantes, sabe? Então, decisões que têm um aspecto mais relevante, sempre de acordo com o regimento daquele órgão. Não é assim, entrou aqui, isso aqui é relevante demais, eu acho que tem que ir para a corte tal, ao invés de ser julgado normalmente. Não. O regimento do órgão já prevê que aquelas decisões assim, assado, serão julgadas pela Corte Especial pela relevância delas. Os ministros apenas concordaram em rejeitar o recurso e não chegaram a debater o caso. Porque, na maioria das vezes, quando as ações chegam em níveis tão altos de instância, a questão é meramente procedimental, eles não analisam o direito. O direito ele tem que ser analisado aqui nas instâncias inferiores, é aqui que ele tem que ser exaustivamente debatido. Se houver algum erro de procedimento, algum erro no processo, olha, já começa-se a discutir a questão processual e não a questão do direito propriamente, aí galga as instâncias bem lá em cima. A Defensoria Pública da União questionou o entendimento do presidente da Corte, o ministro João Otávio de Noronha, que atendeu um pedido do governo em fevereiro e liberou a nomeação do Sérgio Camargo. O governo nomeou um cara racista para uma fundação antirracista. A Defensoria Pública da União falou, alô, STJ, me ajuda aí que tá errado esse trem. O STJ falou assim, tá errado não, fica aí, isso é ação discricionária do presidente, se ele acha que o moço vai contribuir, que o moço fique. Aí a Defensoria Pública recorreu dessa decisão de que o moço deveria ficar. E a Corte Especial, então, do Tribunal do STJ diz que ele deve ficar sim. Ao Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria argumentou que a gestão do Sérgio Camargo desviou a Fundação Cultural Palmares de suas finalidades legais e dos imperativos que devem reger a administração pública. Bom, das finalidades legais eu concordo. Do que deve reger a administração pública, aí a gente teria que tecer e ter tempo para falar, para tecer comentários bem mais aprofundados, e aí vocês teriam que ter um conhecimento de direito, então eu não vou entrar nesse mérito. O atual presidente da fundação, esse tão combatido Sérgio Camargo, acumula polêmicas no cargo por conta de frequentes ataques ao movimento negro, às cotas raciais e a símbolos da luta negra no Brasil, como o próprio escravo fugido Zumbi Palmares, que dá nome ao órgão. Gente, é aquilo que eu falei. Na questão aqui não é se ele está certo ou não. A questão é colocar na cabeça, presidindo um órgão de valorização das questões culturais, históricas, sociais dos negros, alguém que parece que é contra as pessoas que têm a pele da mesma cor que a dele. Essa incongruência desse governo Bolsonaro é que eu estou trazendo aqui. Mais essa, né, gente? Mais essa. A Fundação Cultural é como, imagina, é como se você, eu que sou ateísta, não creio em Deus, é como você me colocar como pastora de uma igreja. É mole. É como você me colocar como ministra da Eucaristia na Igreja Católica. Tem lógica? Se eu vou contra tudo que aquela instituição representa, aí você me coloca lá? É. Governo Bolsonaro, meu amor.
A Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988 para promover e preservar os valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. A organização tem entre suas competências, quando a gente fala em competência, a gente fala que na lei que a criou diz que ela tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Então é uma questão legal, não é uma questão de a fundação deve fazer isso, não deve fazer aquilo porque a gente quer assim. Não, é uma questão legal. Essa organização, então, tem entre suas competências a emissão de certidão às comunidades quilombolas. Hoje, a fundação está vinculada à Secretaria Especial de Cultura e, consequentemente, ao Ministério do Turismo. Quando fala que ela tem entre a competência a emissão de certidão às comunidades quilombolas, é o seguinte: há um tempo, há muitos anos atrás, foi editada uma lei dizendo que aqueles remanescentes de quilombos deveriam ser reconhecidos juridicamente como tal, para que as pessoas que ali ainda viviam pudessem, primeiro, ter direito às terras e, segundo, ter o apoio do governo para fazer crescer aquela pequena comunidade. Então, por exemplo, tinha verdadeiras favelinhas, aglomerado de barracos, numa determinada região de Belo Horizonte, que é remanescente de um quilombo. Mas as pessoas ali nem luz tinham. Sendo que havia uma fazenda que hoje, que se fosse hoje, né, assim, as terras dessa fazenda hoje representam cerca de 5 bairros de BH, 5 bairros populosos. Essas terras eram de uma fazenda que foi deixada por sua dona para esse quilombo, para essas pessoas. A municipalidade não observou isso, não respeitou isso, a sociedade não respeitou isso e foi sendo urbanizado e restou um cantinho de terra que virou uma favelinha com aquele monte de pessoas descendentes de escravos daquela fazenda. O que essa lei disse? Ou essas terras aqui. E outra coisa, esse local, esse aglomerado de barracos que não tinha água encanada, nem luz elétrica, apesar de dentro de Belo Horizonte, também não tinha titularidade, não tinha papel, não tinha documento, não era registrado em cartório como sendo de alguém. O que essa lei fez para preservar essas pessoas que vivem nesses remanescentes de quilombos? A lei disse: olha, essa terra é de vocês. Mas não é de vocês, fulano, beltrano, ciclano, barará, barará, barará. É de vocês, quilombo tal. Enquanto você morar aqui, ninguém te tira daqui, isso aqui pertence ao coletivo. Se você sair daqui, esse terreno, essa casa não te pertencem mais, porque eles pertencem à coletividade pelo passado histórico social dessas pessoas. Ok. Quem dá? E aí, essas pessoas, então, precisam se organizar como associação, que é o que a gente conhece basicamente como ONGs, organizações não governamentais, são associações, que são empresas sem fins lucrativos. Esses remanescentes de quilombos, então, se organizam, quem vai ser o presidente, quem vai ser o diretor financeiro, quem vai ser o conselho fiscal, quem vai ser o diretor disso, diretor daquilo, quem vão ser os associados, vão no cartório, o mesmo cartório que registra a empresa, e cria lá. Nós temos aqui em Belo Horizonte o quilombo, lá em Contagem, o quilombo dos Arturos. Aqui em Belo Horizonte, se não me engano, tem o quilombo dos Luizes. Tem o quilombo de Mangueiras, aqui indo para Santa Luzia. Eles se organizam, eles comprovam com
documentos, ou seja lá de que forma possuírem, de que aquilo é sim remanescente de quilombo, que aquilo é sim terra de fazenda que foi doada ou ocupada por escravos fugidos ou doada para eles pelo herdeiro da fazenda. E a Fundação Palmares dá uma certidão, porque olha só, até então eles se organizaram enquanto associação. A Fundação Palmares, olhando todo o aspecto histórico do passado daquela associação, fala, realmente isso aqui é um remanescente de quilombo. E dá a eles uma certidão de reconhecimento de que aquilo é um quilombo remanescente. E por que essa certidão? Porque essa lei que determinou tudo isso dá incentivos. Então, esse quilombo, aqui, ó, o quilombo de Mangueiras, indo de Belo Horizonte para Santa Luzia, era um aglomerado de barracos, não tinha luz, não tinha água encanada, e as pessoas precisavam sair dali para trabalhar, para estudar fora. Com a certidão obtida, reconhecendo que ali é remanescente de quilombo, eles conseguiram verba do governo para plantar no resto de terrinha ali que eles conseguiram manter. E aí, com esse dinheiro do governo, eles conseguiram comprar semente, preparar a terra, plantar, pegar o milho que plantaram ali, levar para um galpão que eles conseguiram construir com esse dinheiro do governo, para o maquinário que o governo cedeu, e ali eles produziram farinha, não sei se ainda produzem, mas a ideia era que produzissem farinha para vender para a comunidade ter o seu próprio sustento. Então a comunidade vai trabalhar ali e retirar dali o seu sustento, para não precisar ser doméstica, ter subempregos fora dali. Isso também traz benefícios como a questão da urbanização, da luz elétrica, e eles puderam ter geladeira. Você imagina, até os anos 2000 e burdoada, 2006, se não me engano, não tinham geladeira porque não tinha energia elétrica no lugar, porque não conseguia nada na CEMIG, porque não tinham, não era uma área reconhecida, era um aglomerado de barracos quase que no meio do mato, uma área até bonitinha ali. Então agora eles têm água encanada, agora eles têm luz e eles têm essa possibilidade de produção local para ganhar o próprio sustento. Eles não conseguiriam verbas do governo se não tivessem a certidão da Fundação Palmares dizendo que, depois de uma exaustiva pesquisa, esse aglomerado de pessoas que virou uma associação é um resquício de quilombo e pode, então, receber os benefícios. Essa é uma das atividades dessa fundação, que é presidida por um cara extremamente racista. É mole ou quer mais? Continuando a matéria. A nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares foi oficializada em 27 de novembro de 2019 e gerou uma série de críticas e indignação. Numa publicação antes de ser nomeado para o cargo, o jornalista, no caso o Sérgio, classificou o racismo no Brasil como Nutella. Racismo real existe, segundo ele, nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda, afirmou. Reafirmo. Eu até concordo com ele num grauzinho pequenininho. Mas a questão não é essa. A questão é que uma entidade que defende
o histórico negro na formação social brasileira não pode se dirigir aos negros dessa forma. Classificar o movimento racista negro como algo tão pequeno, falar que a negrada daqui é imbecil, que racismo dos bons é nos Estados Unidos, presta atenção, sabe? É piada. É colocar uma ateia, repito, comandando uma igreja. Ele também postou, antes de ser nomeado, em agosto de 2019, que a escravidão foi terrível, mas foi benéfica para os descendentes. Olha que legal. Imagina, eu vou torcer para minha avó ser escrava, porque aí os netos, os bisnetos dela vão se beneficiar com isso. Gente, o cara é muito nonsense, muito sem senso. Ele fala, negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. Por isso que ele considera que foi benéfico para os descendentes. Porque se o escravo não tivesse sido escravizado, tivesse continuado na África, estariam em condições subhumanas. Mas como eles foram escravizados, sofreram horrores, mas vieram para o Brasil, hoje as pessoas de pele preta estão de boa, porque estão melhor que as pessoas da África. Assim, são comparações que não fazem sentido nenhum. Sabe? Tipo, cala a boca aí, você tá sofrendo, você tá apanhando a polícia porque é preto? Cala a boca, você tá pegando boi, porque se o seu ascendente não fosse escravo, você ia estar lá na África ainda, vivendo em tribo. Primeiro também que nem é tanto assim, ainda que, sim, a África, ela é toda, né, partida em tribos, mas existem, todos os países possuem cidades urbanizadas, e essa ideia de que a África são tribos e mais tribos, como se a gente vivesse nos primórdios da humanidade, não é assim. E um cara falar isso, um cara de pele preta na defesa, no comando de uma instituição que deveria cuidar desse histórico social negro, cara, isso é muito surreal, isso parece que é piada. Mas não para por aí, não. Sobre o Dia da Consciência Negra, Sérgio Camargo afirmou que o feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial. É demais, né? Ele disse que a data causa incalculáveis perdas à economia do país em nome de um falso herói dos negros, que é o Zumbi dos Palmares, porque, como eu falei, ele escravizava os negros. Tá, tudo bem, mas incalculável perda seria a totalidade de feriados que a gente tem. Um feriado, e justo o da consciência negra, é que causa um incalculável prejuízo à economia brasileira, porque naquele dia ninguém trabalha. Olha o que o cara fala. E ele fala também que essa incalculável perda, que a data, além de causar uma incalculável perda à economia do país, em nome de um falso herói dos negros e de uma agenda política que alimenta o revanchismo histórico e doutrina o negro no vitimismo. Ele está dizendo aqui que a militância negra alimenta o revanchismo histórico dos negros, aquela velha história das pessoas de pele preta cobrando das pessoas de pele clara, questões relativas, e o preto tá na merda porque o branco sempre se deu bem, e também sobre o fato da doutrinação vitimista, que antes ele até fala por culpa da esquerda sobre o negro, que o negro se coloca como a eterna vítima e bababá.
Sérgio publicou uma mensagem numa rede social na qual disse que sente vergonha e asco da negrada militante. Cara, por mais que isso seja impróprio, eu posso dizer isso, você pode dizer isso, uma outra pessoa de pele preta pode dizer isso, qualquer pessoa de pele branca pode dizer isso. É assim, dói, mas tá, a gente fala coisa imbecil. Agora, isso vir de alguém que comanda uma entidade criada para preservar e fortalecer o movimento negro é muito bolsonarista, é muito sem noção. Assim, eu fico rindo, vocês desculpam, mas é de vergonha alheia, cara. É de vergonha alheia. O cara, no comando dessa instituição, fala que um cara de pele preta no comando de uma instituição de defesa das pessoas de pele preta fala que sente vergonha e asco da negrada militante. Gente, nossa, mãe. Aí ele continua, às vezes sinto pena. Se acham revolucionários, mas não passam de escravos da esquerda. Tá, cara, tudo bem. Então você, como presidente da Fundação Palmares, o que você vai fazer para libertar as pessoas de pele preta, os descendentes dos escravos, dessa esquerdopatia toda? Tá bom, você pensa isso, mas e aí? Como que a gente então vai empoderar essa militância negra para que ela seja uma militância, entre aspas, legítima, já que você não a entende como tal? Não, o cara não faz nada e critica o que tem. Continua a matéria. Em 13 de maio, aniversário da Lei Áurea, o Sérgio Camargo publicou artigos depreciativos a Zumbi. Eu também faria isso, só que ele fez isso no site oficial da instituição. Zumbi dos Palmares. Qual que é o nome da instituição? Fundação Palmares. Em homenagem a quem? A Zumbi dos Palmares. E aí ele vai no site da instituição, que tem o nome em homenagem a Zumbi dos Palmares, e fala mal do Zumbi dos Palmares. É bem o jeito Bolsonaro de ser, né? É assim, nossa. Em redes sociais, ele diz que Zumbi é herói da esquerda racialista, não do povo brasileiro. Repudiamos Zumbi. Cara, é demais. Bom, o Ministério Público Federal apresentou uma representação para que o presidente da fundação responda na justiça por improbidade administrativa. Em junho, o jornal O Estado de São Paulo, em trechos de uma reunião, publicou trechos de uma reunião da qual Camargo participou. Na gravação feita sem o conhecimento desse moço, o presidente da fundação chamou o movimento negro de escória maldita. Na ocasião, Camargo também disse que Zumbi era filho da puta que escravizava pretos. Criticou o Dia da Consciência Negra, falou em demitir esquerdista e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo. Vocês estão entendendo a gravidade de se ter uma pessoa assim, numa instituição assim? De acordo com a publicação, o encontro havia ocorrido em 30 de abril. Teve participação de outros 2 servidores da fundação e serviu para tratar do desaparecimento de um celular corporativo de Camargo. Na mesma reunião, a mãe de santo Baiana de Oiá foi xingada de filha da puta, macumbeira e miserável por Sérgio Camargo. Gente, esse cara é louco.
ela é coordenadora de políticas de promoção e proteção da diversidade religiosa da Secretaria de Justiça do Distrito Federal e denunciou Camargo por injúria racial, discriminação racial e discriminação religiosa. Certíssima, certíssima, certíssima. Inadmissível esse tipo de postura. Mais uma vez, eu não vou entrar no mérito do que você pode pensar e julgar na sua vida privada. Agora, ele, no comando da instituição Fundação Palmares, ter esse tipo de comportamento, assim, dá medo. Dá medo da pessoa que ele é. Que coisa! E aí, o que você pensa disso daqui a... Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1 e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!